A ideia de crise, dentro de uma visão médica, de uma visão da medicina, aponta para um momento em que a doença pode sofrer um agravamento ou mudar e caminhar para um processo de cura. A etimologia da palavra crise vem do grego, de crisis, né, que significa basicamente julgamento, seleção, uma espécie de avaliação do momento. Depois, com o tempo, foi sendo utilizado dentro da medicina para apontar esse momento em que ou a doença se agrava, como eu disse antes, ou há uma melhora do paciente. Mas, por trás da etimologia, então, da palavra, está a ideia de discriminação, de distinguir, de refletir e de tomar uma decisão, ou seja, do exercício da consciência. Eu recebo muitos pacientes, muitos clientes que vêm o tempo inteiro tentando escapar dessa crise, ou de diferentes crises, né? Mas dentro de uma visão da psicologia junguiana, talvez até mais minha, não sei, acho que concorda com Jung nesse sentido, a vida é uma grande crise. Porque a vida exige da gente a nossa capacidade de criar consciência a partir do exercício da reflexão, a partir do exercício daquilo que o Jung traz, na verdade, da ideia de relegere, de uma releitura ou de uma observação minuciosa e disciplinada do fenômeno. Isso cansa o ego, e é por isso que a maioria das pessoas, isso é um dos motivos que leva a maioria das pessoas a ficarem identificadas com o complexo, identificadas com a patologia e não fazer o exercício crísico de reflexão necessário para fazer a criação de consciência e para caminhar para a desidentificação com o complexo, com o sintoma, com a patologia. Um dos nomes dados ao vaso alquímico é crisol. O crisol, então, é onde acontece esse recipiente utilizado pelos alquimistas, aonde se dará ou vai acontecer a crise ou as diferentes crises. A gente pode comparar esse estado ou esse lugar, o vaso alquímico ou o crisol, com a própria prática da análise, né? Mas melhor ainda, com o processo analítico, porque no fundo o processo analítico ele precisa se expandir além do setting terapêutico, né? Não adianta nada o indivíduo vir para a terapia, achar que está trabalhando as questões mais profundas e os problemas mais profundos que ele tem que lidar, e quando ele sai do consultório, quando ele sai da hora analítica, ele não continua fazendo o exercício de reflexão, o exercício de criação de consciência necessário para tomar as decisões. Quando estamos identificados com o complexo, temos certeza do caminho que a gente tem que seguir, né? Então, quando o indivíduo está identificado com o complexo, ele sabe exatamente por onde ele tem que ir. E por isso que é tão cansativo fazer esse exercício de criação de consciência, trabalhar em prol da criação de consciência, porque o estado em que o ego, estruturante o suficiente, entra para poder lidar com os conteúdos do mundo externo e do mundo externo, exige energia. É cansativo fazer isso. Então é muito mais fácil, e eu acho que é por isso que o Jung diz que talvez um dos maiores pecados da humanidade seja a preguiça, se não o maior, né? Porque a preguiça impede o indivíduo de caminhar nesse processo. O Jung diz assim, que um estado em que a gente é tomado por o complexo, não há dúvida, não existe dúvida nesse estado. Né? Então não tem nem problema a ser resolvido, porque o indivíduo está lá, identificado com o complexo, de certa forma inflado, mesmo que esse complexo leve o indivíduo para situações muito difíceis na vida. Então ele está lá identificado e ele acredita que é aquele caminho que ele tem que seguir, e ele sai atropelando tudo e todos e a si mesmo nesse processo. O exercício de consciência, exercício de reflexão da consciência, a participação ativa do ego nesse processo, como eu disse, é algo que demanda energia e cansa mesmo, a gente fica cansado de fazer isso. E nesse caminho, como é sempre mais fácil voltar para o estado anterior e continuar identificado com o complexo, é normal que
Normal não quer dizer esperado, né, ou que seja ideal, mas é normal que o entorno relacional puxe o indivíduo de volta para essa situação, tentando fazer a manutenção da neurose em que ele se encontra e tentando fazer com que ele continue identificado com a persona atual. Muitas vezes a única figura, o único personagem que dá suporte para esse indivíduo se diferenciar é o analista. Muitas vezes não, porque a gente também sabe de casos em que o próprio analista acaba fazendo a manutenção da patologia do cliente ou do paciente. Por isso que é importante, a gente insiste muito isso dentro da psicologia junguiana, insiste muito nisso no IGEP especificamente, que é o tripé que sustenta o processo de análise, a análise individual do próprio analista, a supervisão, seja ela em grupo ou a supervisão individual. Eu acredito que é importante fazer as duas, talvez, às vezes não ao mesmo tempo, mas em momentos diferentes, e o cabedal teórico e o processo de aculturamento. Eu coloco esses dois no mesmo lugar, né? Então, estar em contato com diferentes narrativas populares, narrativas mitológicas, estar em contato com isso, né? Assim, estar em contato com a produção de arte, com a expressão artística, pinturas, música, museu, né? Isso faz parte desse outro pé, desse tripé que eu estava contando, né? Aonde entra também a teoria, né? Sem o aprofundamento teórico, a gente também não consegue fazer nosso trabalho da maneira correta. É importante entender aqui que nesse caminho, muitas vezes, o próprio analista corre o risco de ficar identificado com o complexo de curador, com o complexo de analista, com o complexo de sabe-tudo, com o complexo que coloque ele numa situação superior ou de afastamento do próprio cliente, mantendo, então, o cliente e ele, o próprio analista, numa situação patológica. Por isso, a análise pessoal e por isso a supervisão. Então não adianta nada a gente ter muita teoria, não adianta nada a gente ter muita cultura, mas se a gente fica preso também somente nessa dinâmica, identificado com o complexo. Volto à ideia então de que a vida é uma grande crise, ou formada por sucessivas crises, porque quando o ego está exercendo a sua capacidade reflexiva, ele vai precisar tomar decisões o tempo inteiro. E se crise, né, etimologicamente está conectado com essa ideia de diferenciar, de perceber, de categorizar e de tomar uma decisão para qual caminho devo seguir, então a vida é uma grande crise ou uma junção, uma união de muitas crises sucessivas. Isso tudo não quer dizer que a gente deva ficar identificado monotematicamente ou monoteisticamente com a consciência do ego. A gente não pode esquecer do papel importante que o ego tem nesse processo, mas se ele ficar aprisionado e unilateralizado nessa dimensão e não dá atenção para os conteúdos inconscientes, na verdade ele não está fazendo o exercício de reflexão, né? Então, o tempo inteiro, o ideal seria refletir sobre o que acontece no mundo externo, refletir sobre o que acontece no mundo interno, estabelecer relações com os personagens do mundo externo e relações com os personagens do mundo interno, compreender que não são os mesmos, né? Compreender que meu pai não é meu complexo paterno e por isso eu tenho que lidar com meu pai, pessoa física, enquanto eu lido também com o meu complexo paterno ou com qualquer outro complexo que se manifeste, né? Entendendo a dinâmica de funcionamento e quais são as demandas desse personagem interno. Estabelecer essa relação, então, mundo externo, mundo interno, personagens do mundo externo, personagens do mundo interno, fazendo o exercício reflexivo, fazendo o exercício religioso, caminhando na direção da criação de consciência.